Olá, meninas. Hoje eu tô aqui super bem acompanhada, não só delas, mas também do prêmio delas. Então, assim, me sinto muito feliz por ter conseguido reunir as duas que vieram para minha vida em momentos diferentes. E eu vou apresentar por cronologia, tá? Com certeza. Então, assim, as duas são empretecas, em turmas com uma defasagem, eu acho, de tempo de 10 anos, né? Mas não menos intensas na entrega que fizeram a si no Empretec. Então, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história maravilhosa dessas duas queridas. Eu gostaria, né, de apresentar para vocês a Arielle. Prazer. A Arielle, ela fez Empretec em 2016, 15 ou 16, né, Ari? Acho que foi 16. 16 aí. O Empretec, ele foi muito marcante. E aí, eu não vou me lembrar o ano, mas nunca me esqueci de você. Eu, Denise. Denise, nossa. E assim, a Arielle, ela tem 38 anos, ela é casada, tem 2 filhos, né? Uma delícia de meninos que eu conheci. Ela é proprietária da Petisco das Meninas, que nos brinda mais de 16 anos, né? Com uma comida maravilhosa. Começou lá na Serra, mas era ali em Colinas, né? Isso. Colinas. Daqui a pouco elas vão contar para vocês como é que foi a história de cada uma, como as duas se encontraram. Mas eu me lembro que a gente conversava no Empretec, né? No seu processo inicial, onde você tinha inicialmente, né, alguma coisa que você fazia e vendia, né, na rua, ou como eu que fui barraqueira na Praça dos Namorados, eu vendia comida. Acho que eu já te falei sobre isso, Já. né? E ela também começou, né, nessa experiência informal e depois, né, estruturou um negócio que, assim, me deixa muito feliz, porque várias pessoas que eu converso, principalmente as pessoas da Serra, quando eu falo do petisco, todo mundo conhece. Bacana. E agora a gente, em abril, embarcou, né, na minha vida também, a Taizinha, que fez o Empretec delas. Isso aí. Né, que arrebentou no Empretec delas. Ela quase não dormiu, né? Não. Mas ela ganhou todos os prêmios possíveis lá. A gente pediu até música fantástica. E a Taizinha, ela tem, né? Thais Lima tem 28 anos. É também mãe de 2 filhos, empresária, sócia da Petisco das Meninas há 6 anos. E as duas formam um casal lindo, homoafetivo. São as mães, né, do Bernardo e do Bento. Isso. Né? Isso aí. Então, elas empreendem juntas. Hoje estão em Manguinhos, né? Mas conversando com a Thaís, ela me contou, né, de algumas etapas que, pela distância que a gente acabou tendo de tempo, né, como é que foram alguns movimentos, a gente vai querer saber sobre isso. Mas, assim, o que me fez, né, querendo estar com vocês, e a gente marcou, logo depois do Empretec, não foi possível. O Bento, eu acho que teve alguma coisa na escolinha. Isso. Ele bateu a cabeça. Bateu a cabeça e elas falaram assim, Miana, não dá pra gente ir aí, porque a gente vai ter que cuidar do Bento. Eu falei assim, lógico. Mas pra gente ver como é que são, né, os caminhos da vida. Não era E o aí, momento. não era o momento, porque o grande momento, né, envolve agora uma premiação. Elas foram vencedoras da Roda de Boteco 2026. Elas foram eleitas como o melhor bar do Espírito Santo. Elas receberam um prêmio honra ao mérito na Câmara de Vereadores e elas são reconhecidas como grandes empresárias do Espírito Santo. Então, meninas, bem-vindas! Obrigado. É uma honra Obrigado. estar aqui. Maravilhoso demais. Então, quem vai começar contando do começo? Vamos começar com a cronologia. Com a né? cronologia. Do início. E a Ari sabe, eu falei com a Thaisa quando a gente conversou no Empretec, eu falei assim, eu tenho até hoje, né, o que eu comprei da Ari no Empretec, que foi, né,
dentro da sustentabilidade, que é uma filosofia de vocês, Sim. Muito. um bar, né, feito adega. de pallet. Isso aí. Reaproveitamento de pallet tem até hoje. Artes Pallets foi o nome da minha empresa, né? Exatamente. Muito orgulho em Empretec que contribuiu para estar aqui significativamente, poder falar que é Empreteca, para quem sabe a importância, muda você de nível, porque quem passa uma semana sem dormir, é uma reprogramação mental, de fato, para quem se entrega, é uma oportunidade única. Então, assim, se você não fez o Empretec ainda, faça, porque vai mudar a sua vida. E aí, quando você fez, você já estava no Petisco, né? Isso, eu comecei o Petisco em 2010 com a Mari, né? A Mari, a loirinha, Catiele Marina. Chama ela de Mari por quê? Porque Catiele e Arielle fica muito dupla sertaneja. É né? verdade. Então a Mari começou comigo empreendendo na rua. Ela que veio da administração, formada pela professora Silvia, que se não me engano hoje ela é gerente do Sebrae. Silvia Pinda? Não, Isso. Silvia Anchieta. A Silvia que tem o cabelo curtinho. Aham, Silvia Pinda. Loirinha. E aí a Mari veio com essa veia do empreendedorismo, né? E eu estudava contabilidade na época e vamos empreender. Então, não sabia nem como que era empreender. Eu tinha uma moto, porque eu entregava pizza, trabalhava na contabilidade, entrei na contabilidade entregando documento em 2008. Então, lá eu vi que a moça do RH ficou grávida e eu fui rapidamente para o Senac, fiz um curso de departamento pessoal e pedi para o meu patrão para que eu pudesse sair da rua e me desse a oportunidade de entrar. Então eu já cheguei na mesa dele, ele um ex-militar, fechado, mas que gostava de resultados e de postura. Então eu entreguei para ele o diploma do Senac e a moça já estava para sair de licença maternidade, ele não tinha ninguém que ele confiasse ou que pelo menos demonstrasse interesse. Então ele me deixou entrar e aí eu de auxiliar para assistente, fui estudando contábeis até que eu conheço a Mari e a Mari acabou de se formar, vem com essa coisa do empreender. E aí, eu falo que o empreendedorismo ele é, na parte boa da palavra, se existe, uma doença, porque ela te contamina e ela te envolve, ela te deixa ativo ali, né? Então, eu vendi a moto que eu tinha, que entregava pizza, e comprei um Corsinha 97. Eu falei, bom, eu vou empreender. Saindo da faculdade de contabilidade, eu fui comprar um cachorro-quente em Laranjeiras, estava muito cheio, e eu falei, olha, tá precisando de mais carrinhos aqui. Então, assim, vendi o Corsinha 97, vendi a moto, comprei o Corsinha 97 e coloquei o kit de cachorro-quente. Então, fomos eu e Mari pra rua, empreender em Colinas de Laranjeiras. E aí, em 2014, a gente tem um chamado para deixar o espaço e conseguimos colocar o nosso trailer dentro de um terreno. E ali era brita, mas a gente já estava muito feliz porque a gente tinha banheiro agora. Então eu acho que o crescimento, passar pelo crescimento é importante para você entender o valor de cada coisa. Você só sabe o valor de um banheiro, que é muito óbvio, tem em todos os lugares, quando você não tem, né? Então ali a gente já estava muito feliz. Mas vocês não têm teto ainda. Eu falei, não, mas eu tenho banheiro. Eu tenho banheiro. Isso fazia o cliente permanecer mais, né? Sim. E depois de tudo isso veio em 2017 o Roda de Boteco convidar a gente para participar, porque as pessoas estavam falando muito da gente, né? Não estava chegando ainda o WhatsApp, estava chegando ainda muita tecnologia, muita informação, as coisas acontecendo, e a gente conseguiu ir se movimentando na rede social, falando com as pessoas, e ficamos ali em Colinas 10 anos com fila, porque houve um envolvimento da comunidade nessa construção. As pessoas se sentiram e se sentem pertencentes a cada mesa, a cada cadeira, porque uma hora passava, não era só cachorro-quente, aí já era jantinha, né? Nós que trouxemos o nome jantinha para a Serra, você vê em todos os lugares hoje, trailer, a reprodução da jantinha, isso traz um orgulho muito grande, porque ser uma inspiração autenticada de um caminho que dá certo, faz a vida valer mais a pena, né? A história valer a pena, a caminhada valer a pena. Então, assim, o Roda de Boteco veio, convidou a gente, eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha tido nem grana para ir no Roda,
No caso, assim, quando eu fui ter uma moedinha a mais, eu já comecei a trabalhar muito, então já não tinha mais tempo. E quando a gente chegou no Roda de Boteco, fomos premiadas já em segundo lugar com o melhor atendimento, assim. E nessa época o forte era carne, petiscos, mas não no molde que depois o que a Thaís embarcou lá. A Thaís trouxe os frutos do mar. Os frutos do mar, né? Isso aí. Eu adoro. Não que eu não goste de carne, mas eu sei disso. Mas nessa época o forte eram, né? Era carne. Era carne. Tudo mais. Então a gente conseguiu ali já ser visto pela Grande Vitória através do Roda de Boteco, um festival feito pela Ecos Eventos, pelo Raimundo e pela Érica, que de fato muda a vida dos empresários, muda, reposiciona, né? Eles pegam ali as pessoas que estão começando, dão oportunidade, na verdade, para diferentes níveis de empreendedores. E, numa forma muito justa, vem ali qualificando, posicionando primeiro, segundo e terceiro lugar. E, bom, em 2019 foi uma época da economia muito boa para a gente. A gente estava, assim, muito, muito bem e resolvemos estender para Jacaraípe. E aí, em 2020, vem a pandemia. Só que, em janeiro de 2020, eu conheço um caminho, uma luz, a pessoa que faltava para poder fazer com que o petisco pudesse encontrar o formato ideal. Né? Não e a só minha petisco, vida também. né? E a minha vida também. E quando eu chego no petisco, já veio a pandemia também junto. Então, a gente chegou um furacão realmente, né? Chegou pra tudo junto. Bagunçar tudo e organizar tudo de uma vez também. Então, a gente precisou fechar o restaurante de Colinas, né? E precisou embargar a obra, porque a gente não sabia o que ia ser, se ia abrir, se não ia, se ia ter dinheiro, se não teria. Então, nesse momento foi que a gente se reinventou. A gente abriu um delivery em Porto Canoa, fez dar certo. A movimentação financeira foi muito maior se tivesse com o petisco aberto. Sim. Então, ali a gente viu o nosso potencial, que viu que qualquer coisa que a gente fizesse daria certo, porque a gente ama empreender. Nessa época da pandemia, ela pegou vocês fazendo a reforma do Jacaraípe, foi isso? Ou já tinha aberto? A gente pegou o Boi Bumbá, na época já tinha uma loja e ficou pequena no primeiro mês. Entendi. Então resolvi ampliar para o outro lado da rua. E ela chegou no melhor momento, ela chegou em janeiro, conheci a Thaís em janeiro. Foi. E em abril começou a pandemia. A gente estava com uma obra de mais de 600 mil reais na pandemia, então a gente ficou meio que sem caminho, o que a gente vai fazer? Sim. E continuamos a obra. Uma coisa que ela... Mesmo sem saber quando ia acabar a pandemia, continuamos a obra. Foi. E o delivery conseguiu sustentar isso de uma forma linda, assim. Eram mais de 100 pedidos por dia, assim. E você embarcou, você já era da área da gastronomia, Thaís? Conta um pouquinho aí agora. Menina, vamos lá. Desde nova eu amo cozinhar, aprendi a cozinhar com minha avó. Então, muito cedo eu tive uma responsabilidade que era cuidar dos meus avós. Sim. Com 9 anos eu precisei cuidar dos dois, ir realmente para casa deles. Então, eu fazia comida, cuidava da casa, eu era a dona da casa. Me sentia ali uma adulta, né? Perdi um pouco da juventude. E ali eu fui aprendendo com minha avó a cozinhar, sempre mexendo nas panelas, fazendo tudo que precisava. E fui criando o gosto. Essa vontade real mesmo veio depois que eu conheci o petisco. Que eu vi que não precisava de acrescentar nada, né? Porque o petisco por si já era maravilhoso. Mas um pouco mais de sabor. Então eu fui estudar para isso, né? Fui pro Chefe Ari lá para as montanhas. Sim. Fiz 2 cursos com ele para entender melhor. Porque tempo de uma faculdade não daria para fazer. Teria que ser algo muito rápido, né? E aprendi ali as técnicas para fazer os pratos que a gente acha que é difícil, mas é muito simples, que é cozinhar uma alquimia, né? Uma química. Não é simplesmente você colocar ali na panela. E o maior tempero é o amor, né? É um amor. Você tem que ter carinho, você tem que amar o que você faz. Eu amo o que eu faço. Cozinhar pra mim é incrível. E aí, então, você veio... E foi fácil você inserir os frutos do mar dentro do contexto? A Arielle já trabalhava com o camarão e o peruá e a tilápia. Porém, era tudo muito frito. Sim. Então, aí eu vim trazendo algumas receitinhas pro fogão. Queria contar uma coisa pra vocês, que eu não sei cozinhar. Eu sou empreendedora. Consegui empreender. Não sabe cozinhar? Não sei cozinhar. Não cozinha. Eu tenho um restaurante, mexo com comida há 17 anos, mas eu não sei cozinhar. Então, quando a Thaisa chegou, ela apresentou o primeiro sabor, eu fiquei assim, nossa! Né? Porque fritar peixe
fritar peixe, fazer com amor. Tudo que você for fazer com amor vai dar muito certo. Mas ela trouxe o sabor, né? Eu comecei a ver, eu falei, rapaz, isso é caro, mas é gostoso. E o cliente começou a sentir também aquela coisa de cozinhar com mais azeite, manteiga, fazer o roux. Aí ela trouxe o polvo, né? Trabalhar a técnica do polvo de usar água para dar mais sabor. Foi incrível. E aí passar isso para a equipe é melhor ainda, né? Sim. A gente estava falando, a gente estava vendo o carro e ela me fez uma pergunta. Qual é o maior desafio de empreender? Eu falo que é a gestão de pessoas. Sim. Não é nem o trabalho em si. O trabalho em si a gente aprende, se faltar funcionário a gente vai lá e faz, mas gestar as pessoas é muito difícil. E como vocês têm um amor, né, pelo petisco, vocês precisam embarcar pessoas que façam como vocês fariam, né? Não fazendo tudo, porque senão não dá pra crescer, né? E nem dá pra viver e criar dois meninos, né? Inclusive, quando eu tava no Empretec, né? Fazendo o Empretec, eu precisei me afastar uma semana. Sim. Não dormia mesmo. Você não dorme, tá, gente? É uma semana sem dormir. E ela fazia o Empretec aqui em Vitória, e elas moram na Serra. Né? E aí até falei com você que eu fiquei preocupada. Se ela não tá dormindo, como é que ela tá vindo? Aí teve um dia que você falou assim, não, a Arielle vai me trazer. Né? Porque realmente, né, acaba sendo muito intenso, mexendo muito, e o risco ali para a gente monitorar, né? Mas queria que a menina chegasse bem até o final. Deu certo. Deu certo. Me esforcei bastante. Mas é isso, o Empretec foi um start assim na minha vida. Eu falo uma coisa, você conviver com uma pessoa empreteca é muito difícil, porque a mentalidade dela é muito diferente, é muito lá na frente. Sim. Então a Arielle já tinha uma mentalidade para empreender lá em cima e eu precisava acompanhar. E ela falava sempre, você precisa fazer Empretec, precisa fazer Empretec. E depois que eu fiz, realmente mudou muita coisa aqui dentro. A minha sorte foi ter pegado você, a Rô e a Miriam, que foi incrível, assim. E o que mudou, né? Quando eu estava no Empretec, faltaram pessoas. Como sempre falta, eu preciso ir para o lugar dessas pessoas. Sim. Então a gente decidiu fechar. Não tinha pessoas, então eu também não fui, nem ela foi. Eu acho que esse foi um start, assim, sabe? Pra gente acordar. Vocês precisam empreender, vocês não precisam estar na operação. Então, foi muito incrível, assim. E dali eu entendi que eu preciso estudar mais, estar mesmo de fora da operação para estudar mais sobre o negócio, ver o que precisa, o que tá faltando, pra gente conseguir implementar ali. E aí desenvolvendo gradativamente as pessoas, isso, né, para poderem fazer tão bem, né, essa entrega, o atendimento, a comida como vocês. E aí eu me lembro que você me contou que teve, né, um momento onde vocês acabaram, né, fazendo um movimento de férias sabáticas, né? E só foram para Bahia, ó que delícia! Né? Esse momento também ele foi importante aí dentro dessa trajetória, porque vocês estavam lá com a obra, Jacaraípe, estava lá, né, a pandemia em si, pois foi gradativamente voltando, mas como vocês ficaram no delivery, assim, né, numa top, né, de ação, imagino que isso também tenha consumido muito, né, da energia de vocês. Foi por isso que vocês resolveram dar uma respirada? A pandemia mexeu muito com a gente, principalmente no psicológico, né? Sim. Porque tudo abriu, uma coisa que ela fala, tudo abriu. A academia podia funcionar, menos os restaurantes. Mesmo com as regras que eles colocavam, a gente seguia tudo certinho, dava um certo horário, 5 horas da tarde. Imagina, nós abrimos 5 horas da tarde e precisava fechar às 5 horas da tarde. 8 horas da noite. 8, né? 8 horas da noite. Então, tempo muito curto. Né? Para viabilizar. O tempo que as pessoas estavam chegando no restaurante era 8 horas da noite. Sim. Porque até você chegar em casa, se arrumar, é esse tempo. Então, a gente chegou a apanhar até da polícia nessa época. Ela foi falar com o policial deu uma cacetada, né? Por quê? Deixa eu explicar isso. Só para falar, todo mundo estava com alguma questão mental naquele momento. Nervos à flor da pele. Inclusive os policiais. Sim. Né? Tava as pessoas, a gente vendo uma movimentação que você viu na Segunda Guerra Mundial, corpos em valas, né? Tendo que enterrar pessoas rápido. Uma coisa que sem uma data para acabar, né? Então ali a gente ainda empreendendo e eu esperava a polícia chegar, deu 8 horas, eu não vou fechar.
qualquer moeda que entrasse ia fazer diferença para mim. Então não era sobre ganhar muito dinheiro, era sobre ganhar mais R$10 para pagar a conta de água, de luz. Porque os níveis de negociação dessa época estavam bem difíceis já, porque os donos dos imóveis já tinham dado prazo, enfim. Estava todo mundo passando por dificuldade. Então, nessa insistência, eu tomei um chama e, junto a isso, levaram 2 carros nossos ali na região de Jacaraípe e foi tudo somatizando. Uhum. E a loja estava linda, cheirando a tinta, estava nova. Dando Mas movimento. você sabe no momento que você fala, eu não quero mais, senão eu vou morrer. Eu não quero mais. Eu preciso respirar, Uhum. Faria diferente hoje? Não. E eu volto nessa pergunta várias vezes, porque os clientes sentem e falam, por que fechou Jacaraípe? Por que fechou Jacaraípe? Às vezes a própria Jacaraípe sente esse nosso fechar, né? E ter ido para Manguinhos, a gente fechou Jacaraípe, mas são momentos da nossa vida. A gente se comporta dando importância hoje a ser, né? Não existe um medo de perder dinheiro, existe um medo de perder tempo, de perder vida, porque o dinheiro eu recupero. Às vezes numa loteria você ganha 1 milhão, numa jogada. Agora o tempo de vida, por exemplo, do meu filho de 0 a 5 anos, eu não vou ter nunca mais, né? Então a gente passou por tudo isso. Ir para a Bahia foi de fato um resgate da essência da minha vida. Ela me levou para a Bahia. Eu nunca nem tinha ido na Bahia, porque eu só trabalhei. Então ela já me levou direto para Itacaré para surfar, tá? Para comer coco seco e tomar cachaça de jambu. Então eu sou muito grata a Thaís, a Deus, porque a Thaís ela representa muito mais que sabor no alimento e minha parceira. Me trouxe vida para minha vida. Sim. Me deu 2 filhos e esse espaço de que eu preciso viver. Não deixar de trabalhar, mas viver. Sim, e foi na Bahia que surgiu o Projeto Bento? Foi. Imaginei. Bento é meio baiano, meio capixaba. Nós fizemos a fertilização in vitro Em Itabuna. em Itabuna. Ah, foi em Itabuna Foi em mesmo. Itabuna. Então, eu pensei que a ideia tinha sido concebida lá e ele tinha... E ele foi realmente todo executado lá. Ah. A gente achou muito mais rápido e fácil, Sim. né? Uma clínica. E aí, nesse trajeto, do trajeto da nossa casa até a clínica, eram 2 horas. A gente precisava fazer esse caminho aí durante 2 meses, imagina. Então, a gente fala que Bento deu trabalho. Para explicar, assim, a gente fez uma fertilização in vitro, onde você compra o sêmen do doador, escolhe num banco, né, com as características e tudo. Você não sabe o nome, você não sabe as coisas pessoais, mas a árvore genealógica e tudo. E fiz a extração dos meus óvulos, dos bons, no qual a gente tomou medicação, ela mesma aplicou, né, com o Bernardo do lado. Foi. Fizemos esse momento em todas as medicações e feito o embrião. Então, nós conseguimos 7 embriões, né? E fizemos a transferência de 2 para a Thaísa, porque a gente estava com a vida muito tranquila em Itacaré. A gente falou assim, nós queremos gêmeos. As doidas. Mas Deus foi misericordioso, já sabia dos planos. Ele sabia do menino que ia mandar. Falou, um só tá bom. E é lindo, né? Então, o óvulo seu, né? Que eu gerei. A gestação, né? Isso. Na Thaísa, né? E o Bento é uma delícia, é um pinga-fogo mesmo, né? alegria. Ele veio a cara da Arielle, assim, 100%, o jeito da Arielle 100%, esse gênio agitado. Eu acho que vai ser um empreendedor também. E Deus foi maravilhoso até nisso, porque na minha família não tem ninguém que pareça comigo. Eu sou filha de outro pai. Então, sabe aquela coisa da identidade? Sim. Que desde criança você vê, pô, não tem ninguém que tem o cabelo como o meu. Não tem. Aí Isso faz surgiu diferença. Bento. Surgiu Bento. Aí veio com furinho no queixo, Tem com a tudo. pinta. Tem Completo. todo completo. E aí surgiu, né, o Bento para brindar aí vocês. Já existiu o Bernardo. O Bernardo tá há quantos anos? O Bernardo tá com 11. 11, né? Então tem um de 11, um de 5. E quando é que vocês... Hã? 2. 2, é verdade. Não Calma, é... não pula 3 Não, anos. não. E quando é que vocês foram pra Manguinhos? Porque ali é uma delícia, né? Depois do Empretec nós fomos lá, eu e a Rô, depois a Denise ficou com ciúme e falou que eu quero ir lá também. Ai, que foi delícia. com a Miriam.
E ali é muito gostoso. É. Como é que surgiu, né, ir para Manguinhos? Ter ido para Itacaré foi muito importante pra gente, porque ali a gente viu que somos muito capixabas. O Espírito Santo é pra gente. Sim. Nós amamos o nosso estado. Então, quando a gente viu que já estava grávida, estava tudo certo, como era 2 horas para o hospital, a gente falou, acredito que não dê para ter o neném aqui, né? Ainda mais que ela é mãe de primeira viagem, qualquer coisinha é hospital. Já tava... Tossiu, hospital. Então a gente decidiu voltar para o Espírito Santo. Então ele nasceu aqui. Ele nasceu aqui. Por isso que a gente fala que é meio baiano, meio capixaba. Mas assim, nessa questão de ter ido para Itacaré e entendido o valor do nosso estado, é porque o baiano, ele é como é que fala? Ele ama a sua terra. O baiano, ele ama ser baiano. Ele é territorialista. Ele sabe o valor que tem a sua história, a história da sua terra. E isso me deixou muito, assim, impressionada como que eles trazem para si mesmo. E eu falei, cara, o que eu sou do Espírito Santo? Aí eu comecei a me lembrar dos passeios na Garoto. Comecei a me lembrar do Casaca, do Manimal, sabe? Da Barra do Jucu, da nossa essência, das colonizações, né? Então, ter voltado para cá me fez sentir muito viva, porque eu pertenço a um lugar. E eu tenho uma história, eu sou de algum lugar, eu sou do Promátrio, eu sou de Vitória, né? Então isso foi muito forte para mim. Eu me lembro um dia que eu fui lá, tinha um cara que tocava, né? A gente foi à tarde. Sim. Né? Da horário do almoço para tarde. Então tinha um artista local, né? E toda a ambiência ali é uma ambiência que nos lembra, né, quem somos. Sim. Né? E honrar quem somos, isso é muito importante. Muito. E aí a chegada ali em Manguinhos abraçou vocês, né? O Bento tava com 2 meses, né? Bento tava com 2 meses. Uma coisa que a gente fala é que a palavra tem muito poder. E os nossos pensamentos, a nossa vontade também. Então, há 3 anos atrás, a gente foi almoçar nesse restaurante que era o Maria Mariana. Maria Mariana. Sentamos num cantinho e ali conversando, falei, amor, imagina a gente ter um espaço desse pra gente. O que a gente não vai fazer aqui? E a gente foi conversando e tudo. 3 anos depois, fomos convidadas pela Elba para assumir a casa, porque ela já estava se aposentando, né? 30 anos ali. Então, se aposentando, fizeram uma conversa ali com Manguinhos, porque Manguinhos é uma comunidade bem fechada, né? Ainda mais os comerciantes. Então, conversaram entre si e escolheram o petisco das meninas. Bento... Vocês foram escolhidas. Desejadas. E o Bento estava com 2 meses de idade. E aí, então, né, começaram a construir uma nova fase da história daquele ambiente que, né, tinha sido já bem, né, vivido pela Elba, né? Elba, e aí agora tem vocês duas ali e a tua equipe que já está sendo construída. Isso. Né? Um dia de cada vez, mais né? Um novo início. É isso mesmo. Manguinhos sempre foi um sonho. E sobre essa questão de querer viver, eu visualizei a baixa de Manguinhos. Porque uma engrenagem funcionando bem, eu que sou agitado, estou me educando para tirar tempo para mim, para minha família sempre, eu não paro de trabalhar. Então a baixa, ela seria especial para mim como para desacelerar, para estudar, para cuidar da família, e no verão você trabalha de forma alucinada, né? Então o Bento foi, a Elba ligou pra gente pro Instagram 16 vezes para conseguir falar que queria conversar sobre uma proposta de passar o restaurante e que ela escolheu a dedo. Essa é a frase que ela usa. Exatamente porque Manguinhos não aceita qualquer um. E eu digo para você hoje assim, porque eu estou dentro e eu vejo quanto que eles são criteriosos para manter o meio ambiente, para manter as ruas naquele estilo bucólico que traz uma sensação diferente do que aqui dentro da cidade, né? A sensação de descanso, você percebe mais as árvores, o vento, você respira melhor. E por trás disso existe um trabalho, uma briga grande ali da comunidade com quem quer diferente, né? E hoje, eles às vezes parecem meio chatos, mas eles são extremamente ligados ao que é melhor para a comunidade. Talvez chatos para quem não concorda com a preservação, né, com cuidado. Desenvolvimento a qualquer custo, né? Não dá.
não dá. Porque ali é um dos poucos lugares preservados ainda. Sim. E existem outros para explorar. Deixa isso aqui, quietinho. A minha memória afetiva com Manguinhos é muito forte. Era meu refúgio, isso em 1997, 98, onde eu vivi um momento de transição, tinha recém-separado no meu primeiro casamento, e naquela época, depois de 13 anos de relacionamento, comecei muito jovem, eu me senti completamente perdida, né? E aí Manguinhos fez parte desse aprendizado de quem era Liana, né? Que até então eu não tinha clareza, né? Então lá eu aprendi a jogar frescobol, né? Lá em alguns momentos aprendi a dançar forró, né? Nunca me tornei uma exímia não, mas aí depois fui para Itaúnas, né? Fui para Bahia. Foi só o início. Mas assim, Manguinhos realmente é um lugar onde eu me sinto bem. E muitas das vezes eu ia sozinha para a praia. Olha aí. Né? Sozinha, e eu achava ali uma delícia. E a Maria Mariana já existia, mas não era, né, esse espaço que depois vocês estão honrando, né? Era um quiosque, enfim. Então, a coragem de ser. Você ir para Manguinhos e ser. E ser, né? E eu acho que é exatamente isso, é um grande desafio, né? Quando a gente consegue ter clareza, né, do que a gente é na essência, o que a gente busca. E aí, né, o mundo vai dando passagem, não quer dizer que seja fácil, né? Quando olha-se, né, para o prêmio, assim, nossa, né, como elas têm sorte, nossa. E na realidade, quando acredito eu que vocês olham para esse prêmio, deve passar, né, um filme, né, e um orgulho muito grande, né, de ter construído, e não se constrói sozinho, né, então vocês têm aí uma construção que ainda tem várias histórias a serem contadas. E aí, qual foi o prato desse ano porque no boteco é isso, na rodada de boteco você tem que desenvolver, né, um prato que Sim. ele é avaliado e tal. Qual foi a mente criativa aí? Gerou o quê? Diga pra nós. Então, quando a gente fala, esse prato. quando a gente fala de roda de boteco, a gente lembra sempre de um bolinho, de alguma coisa frito, né? Sim. E esse ano eu queria trazer algo muito diferente, e aí eu trouxe o ceviche de tilápia, e eu consegui aproveitar tudo da tilápia, trazendo o couro dela como um torresmo. Olha! E aí eu coloquei um agridoce ali, que é o nosso carro-chefe do petisco, que é uma geleia de pimenta com abacaxi. Então era um cítrico com agridoce, e aí tinha um crocante, ficou uma textura deliciosa, maravilhosa. Inclusive eu convido a todos a ir lá provar, tá? A tilápia em 2 tempos. Então assim, não acreditávamos, a gente estava precisando muito desse prêmio, acho que pessoalmente, né, cada uma no seu momento. Ele veio para fechar e selar assim, e abrir muitas portas pra gente. Então, no dia lá do evento, começaram a falar os nomes, aí eu falei, Arielle, a gente vai ganhar, a gente tem que ganhar alguma coisa aqui. E não falou nosso nome. Aí, no final, ela ainda brincou, a moça que estava apresentando, falou assim, vamos começar pelo prato? Vocês estão curiosos? Não, né? Acho que não. Vamos começar pelo prato. E aí falou, tilápia em 2 tempos. Até a gente raciocinar, demorou um pouquinho. Mas aí, depois que a gente entendeu, a gente saiu gritando e subiu no palco. Assim, acho que a gente não acreditava por ter muita gente boa também. Muita. A gente tem uma característica que eu não sei se é algo a melhorar, mas pouca competitividade. Eu tenho pouca competitividade, eu fico muito com os pés no chão, assim, se não deu, não deu, mas eu vou de novo. Mas se deu, dou aquela explosão. Se não deu, eu não fico mal. É como se eu tivesse já aqui, ok, tá tudo bem. Estamos preparadas para o não. Para o não, muito bem preparadas. Então, porque eu resolvi sair 15 dias, o restaurante durou 30 dias, tá? Durou 30 dias o Roda de Boteco. Em 15 dias nós passamos na Bahia. Então a gente está aqui monitorando a equipe, a produção, o fornecedor da tilápia, que é o Batata, lá na Lagoa Juara. A tilápia tirava do tanque, limpava e levava quente pra gente, um produto muito fresco. E a nossa equipe maravilhosa também, que sempre fez um belo atendimento.
E a gente conseguiu esse prêmio por não ter nada de negativo. Porque dentro das avaliações, né, eles estavam cuidando dos mínimos detalhes. Eu amo muita coragem, hein? 30 dias da roda, dos 30 vocês estavam com tudo organizado para que vocês 15 dias pudessem estar, né, tendo o merecido descanso. Eu vou te E falar como por quê. que funciona? Porque eu aprendi lá no Empretec com a Denise que nós, donos de empresa, não devemos ficar cortando cebola. Ó, Denise, ela me falou. Ela leva isso pro coração. Essa frase, Denise. Nunca esqueci essa frase. Eu estava lá em Itacaré, mas eu estava cuidando da minha equipe, cuidando da minha empresa, fazendo a gestão. Inclusive, eu disse a eles, se a gente trouxer qualquer prêmio para nossa casa, eu vou levar todos vocês para Itacaré. E a viagem já está marcada. Opa! O povo vai pra Itacaré, que vai, delícia. vai. E é muito bom, né? A gente dividir com quem constrói junto com a gente, merece. né? Muito, muito. Porque engajamento das pessoas faz com que cada vez mais novos projetos, né? Novas coisas possam ser idealizadas e depois edificadas. É porque no nosso pensamento o sucesso significa isso. Sim. É a gente arrastar com a gente quem tá do nosso lado. Não adianta Verdade. subir sozinha, né? Eu não estou aqui hoje Aham. e nem ganhei esse prêmio sozinha. Sim. Não foi só o meu prato que ganhou. Tava ali quem tava produzindo, né? Quem tava lá na barraquinha fritando a tilápia. Então foi maravilhoso. E é interessante que isso é verdadeiro, né? Você, ao longo aí da fala, você falou do fornecedor de tilápia, você falou, né, da Elba, você falou do cara que organiza a roda de boteco, o né? Raimundo E é Bieri. interessante isso, né? Que a gente genuinamente possa estar dando graças, né, a quem está caminhando com a gente. Sim. Porque esse fortalecimento, né, de um conjunto é que faz com que a gente tenha um ambiente, um ecossistema, né, muito mais saudável. Sim. Então isso é... Me lembrei de uma coisa agora com a sua fala, que instintivamente, um dia depois que a gente recebeu o prêmio, foi no sábado, no domingo, eu parei lá no Geraldinho e no Geraldão e fiz uma foto com eles. E falei assim, pra mim, é de fato uma honra, mesmo sem acreditar, cada vez que eu tô entre vocês, saber que eu tô aqui nesse nível. E aí eles tiraram uma foto e falei, isso aqui eu quero agradecer por vocês abrirem o caminho da gastronomia e do empreendedorismo aqui em Manguinhos. Né? Não estou falando da parte da comunidade, da parte da cultura. Estou falando do empreender, da gastronomia em si, que acabou fazendo parte também da cultura de Manguinhos. Então, tirar uma foto com eles ali significa já essa sucessão também, que já são os senhores. E a Elba, ela convidou o Petisco para ser a sucessão em Manguinhos. Sim. Nós somos as primeiras na linha de sucessão de Manguinhos. Né? O vagão, ele fechou, Sim. infelizmente. A gente fala, todos nós meu falamos... coraçãozinho também dói. Falamos com Coração muito apertado. sentimento. O Maria Mariana passou para o Petisco das Meninas e o Geraldinho e o Geraldão ali segue buscando aí também esse momento em que eles vão se aposentar. Porque a gente trabalha para isso, né? É para uma hora desacelerar. Não falo nem aposentar. Eu falo não ter hora para acordar, fazer o que quer, quando quer. Então é isso, Manguinhos é uma honra, Manguinhos, estar aí, fazer parte desse lugar que tantas vezes resetou a gente também e reseta muitas pessoas, porque é o nosso respirar na Serra. Eu tenho um grande amigo que mora ali em frente, né? Luiz Leitão. E eu sempre, ele é amigo da FAESA, aliás, amigo de vida, né? Mas como professor da FAESA, a gente sempre ia para Manguinhos ali também para as nossas confraternizações. Então tem uma outra dimensão também coletiva ali que foi construída, de afetos, de amigos, e é exatamente em frente a vocês. Olha aí. E assim, eu sei que essa questão de desacelerar, né, é algo natural, mas como vocês têm ainda muita lenha para queimar, né? Tem novos projetos, tem novos estudos. Como é que vocês estão aí agora? Tem que curtir, degustar, né? Tem que ir para a Bahia mesmo lá com a equipe. Mas imagino que, né, já tenham, uma vez em Preteca, sempre busca oportunidades, com planejamento, meta. Isso. Tem algumas coisas já que estão sendo pensadas? Você pode falar, mas eu queria só pegar a sua fala e falar com as pessoas o seguinte. Para você que é empreendedor, cuidado com as oportunidades. Porque nem toda oportunidade que chega, que você
vê o negócio, já consegue ver lá na frente, é para você. Porque várias vezes eu tive oportunidades que eu fui porque eu aceitei só porque era uma oportunidade, mas não era o momento. Oportunidade não quer dizer que é para ser para você, ou para o seu momento. Às vezes é outra coisa. Um exemplo claro é, a gente teve a oportunidade de vir no podcast, não pudemos vir, mas a gente veio no momento oportuno de mostrar um resultado gigante. Então, sobre novas oportunidades, quer falar? Que caizinha. A cabeça fica fervilhando, assim, né? Eu acredito que após enxergar o que a gente quer viver os nossos filhos, viver os nossos momentos, porque logo que eu conheci a Arielle, a gente já foi assim, um turbilhão de coisas. Veio pandemia, veio restaurante, constrói, destrói e sabe? Recomeça, começa de novo. Eu duvidei que essa menina bonitinha ia ficar do meu lado, carregando madeira, cadeira, caixa de cerveja, cortando carne. Quando eu conheci ela, ela falou assim, eu duvido você ficar um mês aqui. Tô 7 anos. Eu falei, Te desafiou, essa aí é boa de desafio, né? Eu falei, eu sou sistemática, eu tenho alguns problemas de fazer a mesma coisa no mesmo lugar. Quando eu vou num restaurante novo, eu sento no mesmo lugar, eu não mudo a cadeira para não errar. E eu sou meio metódica, eu não gosto de nada fora do lugar. Você vai mesmo querer? E ainda carregar caixa de cerveja? E peixe? E peixe? Falei, vambora. Eu amo isso também, essa movimentação. Eu falo com ela que eu sou muito braçal. Eu gosto de pegar e ir lá, movimentar, fazer e vambora. Então, vimos nessa questão do que a gente quer, que é uma calmaria, uma grande oportunidade de negócio. Né? Nós temos o Petisco Manguinhos, temos Colinas ainda, que Colinas ainda é nosso, né? O ponto. Fechamos ali porque decidimos viver um pouco mais. Sim. Então, a gente, depois do Empretec, a gente entendeu que desacelerar é mais. Então, passamos a abrir o restaurante sexta, sábado, domingo. Né? A gente abria todos os dias. Dentro do nosso contexto, que é um restaurante na praia. Isso. Né? Analisando, calculando o custo da estrutura, né? Indo atrás de redução do CMV. Analisando a nossa vida, isso, né? O nosso cenário. Não tem registros financeiros e utiliza-os para tomar decisão, você se lembra? É um dos selos, tá? É um dos selos. E aí, nisso, a gente tá olhando Colinas com outros olhos. Sim. Buscando ali um formato, um modelo de negócio que nós não precisamos estar 100% dentro da operação e que traga um resultado muito bom financeiramente pra gente. Então, vai vir uns novos projetos aí pra Colinas, a gente vai manter em segredo por enquanto. Vamos falar só um deles, assim, que inclusive quero convidar já aqui no podcast a Liane Com certeza. para, de repente, uma construção comigo, né, com a Thaisa, que é utilizar dessa autoridade de 16 anos, saindo do carrinho de cachorro-quente até aqui, de criar um curso para que a gente possa ensinar a sair do 0 e ir para o 1. Mentorar, né? Mentorar. Então, dentro disso, a gente traz Colinas para um possível drive-thru de comida de verdade. Legal. Então, hoje você passa no McDonald's, você passa no Bob's, ok. Por que não você vai passar num lugar que você não vai precisar sair do carro e você vai pegar a sua salada, ou sua parmegiana, ou o seu arroz com feijão e o ovinho frito com gema mole ali, comer no seu carro com uma sobremesa, um suco, acompanhando a sua dieta, né, enfim. Também um sistema de delivery que você vai poder fazer a compra da sua comida um dia antes. Você que tem, conhecendo a dor de ser mãe, de ser pai, no sentido da alimentação, o menino chegou na escola meio-dia, eu estou no trabalho, a mulher não foi, ou não tem nada para ele comer, você vai ligar pra gente, você vai comprar uma noite antes, vai chegar às 11 horas na sua casa, sendo o primeiro pedido ou o segundo pedido. Então a gente vai criar soluções no almoço e no jantar. Com isso a gente consegue um sistema muito eficiente de acompanhar os pedidos, o tempo, as rotas, em qualquer lugar. E entregar a solução e sair dessa necessidade de precisar de mais pessoas para atender, para lavar o banheiro, para limpar o salão, para fazer a segurança. Foge um pouco da zona também da avaliação de todas essas questões que envolvem a mesa. E o compromisso agora vai ser com o tempo.
Agora, coisa interessante, né? Ao você falar tudo isso, eu já estava vendo isso funcionar. E é assim que o empreendedor, né, Visualiza. visão de futuro. Então, isso já está pronto na mente dela, né? Tem muita coisa que eu já sei que está, né, no papel também. Então, é só uma questão de tempo, de tudo isso se transformar. E eu tenho certeza, né, que essa história linda aí que está sendo construída por vocês, esse foi um capítulo maravilhoso, existiram vários outros. Eu me sinto assim muito honrada, né, de ter tido a oportunidade, é um presente, né? E eu falo que o Empretec realmente, para mim, é assim, é um presente todas as vezes que a cada turma eu sou apresentada para pessoas diversas e eu acabo me conectando com as histórias dessas pessoas diversas. Então imagina, né, o coração aqui, como é que ele não está transbordando, né, de alegria, quando lá você colocou, né, a mensagem no grupo, eu falei assim, gente do céu, elas são impossíveis! E aí agora eu vou, junto com a Rosângela e a Denise, a gente fazer uma caravana, né, das tias do Empretec. Eu acho ótimo isso. Para estar com vocês. Então, meninas, assim, eu queria agradecer muito, queria que vocês passassem, né, para as meninas que estão lá, como é que elas chegam no petisco, para quem não conhece ainda. Então, qual é o ponto ali de referência lá em Manguinhos? Manguinhos é só chegar, né? É só chegar, Tá mas enfim. Se tem algum Instagram para o pessoal seguir, enfim, tá na hora de vocês fazerem aí, né, um merchan. Ah, maravilhoso. Ó, nossas redes sociais é o @Petis das Meninas, aquele peixinho azul que você vê lá é a gente. Temos 160 mil seguidores, porque tem alguns fakes. Então, tem eu acho que uns 4, 5 fakes. Petiscos fake. Você vê quando a gente faz sucesso, né? Até tem as pessoas copiam. E aí a gente tá ali na Rua Ocidente, número 106 em Manguinhos, na antiga Casa Maria Mariana, na Rua da Pizzaria do Mestre e do Chico Bento. Não tem erro. Isso aí. A gente convida vocês a viver Manguinhos, a respirar, desacelerar, lembrar que a família importa, olhar para o seu filho, olhar para você mesma e não esquecer da fé, né? Porque tudo vai dar certo sempre. Obrigada, meus amores. Obrigada, Li. Obrigada. O que o Empretec une? Ninguém separa. Ninguém separa. Beijo. Valeu.